Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana a gente bate um papo com alguém para falar sobre a Votuporanga, nossas famílias. E hoje eu estou com uma pessoa bastante especial, o Divaldo Matos de Oliveira, o Divaldinho. Divaldinho, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, fiquei emocionado com o convite, porque eu conheço você há anos. E isso dá-nos uma sensação muito agradável de palestrar, de conversar, ao pé de uma conversa muito interessante, que é sobre assuntos variados. Bom, Divaldinho, vamos começar do começo. A sua família veio para cá quando? Quem que veio primeiro? Como é que foi? Meu pai e a família inteira. Eu nasci na cidade de Fernandópolis, em 1955. E ali estávamos em Estrela do Oeste quando meu pai foi transferido para Votuporanga. Ele fazia o quê? Como fiscal sanitário. Trabalhava no posto de saúde, antigamente a Rua Bahia. Como é que o seu pai chamava? Divaldo de Oliveira. Divaldo de É na Rua Bahia. Antes de chegar na Mato Grosso, à esquerda era o posto de saúde. Uma casinha pequenininha, simples. E meu pai foi transferido para cá. E nós viemos em 1959. 59. Você era garoto? Garotinho, novinho ainda. Chegamos aqui e fomos morar na rua Itacolomi, em frente ao laticínio, que era enorme o laticínio. Ixi. Maravilhoso. Meu avô morava ali e nós moramos com eles muito tempo. Depois do laticínio, meu pai resolveu sair, porque não dá para viver assim, em comunidade familiar, é muito difícil. E aí meu pai e minha mãe resolveram alugar uma casa na rua Sergipe, do senhor Donadil, um antigo pai da dona Vilma Regiane. Vilma Regiane. É, o Donadil alugou a casa para o meu pai. Era Sergipe, esquina com a Duque de Caxias, a famosa Rua Morta. Fomos morar do lado do capitão Constantino Santoro, Sim. em frente ao seu Brandão e Dona Iracema, onde o Marcelino Brandão, famoso em Votuporanga, foi dono do primeiro jornal de Votuporanga, Oeste Paulista. Oeste Paulista, Brandão. Até, então, um fato interessante que minha mãe, para ganhar dinheiro para cuidar da gente, que o salário era muito pouco do meu pai, além de cozinhar para fora, minha mãe tinha cachorra, pastor alemão, e o Marcelino Brandão tinha um cachorro chamado Khrushchev. E aí que minha mãe ganhava dinheiro. O Khrushchev era emprestado, cruzava com as cachorras e minha mãe depois vendia os cachorrinhos. E saía também depois no jornal, porque o seu Brandão ficava encantado. Ela dava 18 cachorros, Nossa. 17 cachorros. E naquele tempo podia vender tranquilo. E minha mãe adorava, né? Porque vendia bem. Vocês eram quantos irmãos? São Três irmãos. Eu e mais 2 homens. Sim, mais 2 homens. Eu vou fazer 70, o outro 50, 68, 67. Vai fazer o ano que vem. Sim. Bom, o Divaldinho, e aí você, em Votuporanga, você estudou aonde? Como é que foi a sua infância? Porque também não tinha quase nada para fazer, né? Nada. Não, era diferente, né? Era um tempo diferente. Por exemplo, eu comecei a estudar a base da palmada de minha mãe. Minha mãe descia a palmada porque eu era muito mimado ou tímido demais. A primeira infância minha eu fui tratada como psiquiatra por estado depressivo, melancolia. Ah, é? Era um problema sério. Mas eu fui estudar onde é a prefeitura municipal hoje. Sim. Estudei ali e ficava muita vez segurando a bandeira na sacada da sala do prefeito ali. Ficava de castigo, segurando uma bandeira. Ah, o castigo era esse? Era ele. Então você era um aluno um pouco rebelde. Eu sempre fui teimoso, porque eu chorava, queria mãe. E um dos diretores era terrível, Floriano Marzocchi. Puxava a orelha que me machucava todinho aqui assim. E falava assim para mim, quietinho, com classe. Cala a boca, menino. Cala a boca. E eu ficava morrendo de medo, né? Aquele homenzarrão. Agora, esse estado depressivo, você sabe o que aconteceu? Foi oriundo de um estado que chamamos hoje, lá na casa espírita, mediúnico, um processo mediúnico.
é uma perturbação espiritual. E minha mãe vinha da filosofia do racionalismo cristão, uma linhagem diferenciada do espiritismo. Eles estudavam Luís de Matos, o fundador. E minha mãe, meu avô era presidente do racionalismo cristão, e aí eles diziam que eu tinha uma perturbação espiritual, que eu era uma alma muito velha, que não sei o quê, mas eu sempre dei trabalho à minha mãe. Minha mãe, coitada, foi heroína. Meus pais foram heróis, porque um menino chorando a vida toda, com 17 anos, que eu fui entrar no Banco do Estado de São Paulo, aí que a coisa engatilhou, mas até então eu dei muito trabalho aos pais. Então você foi muito tímido, muito retraído. Eu não saía de casa. Lembra de uma professora Erotides? Sim. De francês? Sim, professor de francês. Minha mãe tinha falado para ela, o Divaldinho é doente, ele tem timidez. E ela chamou-me para a chamada oral em francês no IE. Eu urinei na roupa na frente de todo mundo. Eu nunca mais voltei à escola, né? Depois que eu fui continuar a estudar. Nossa, que coisa. E aí você entrou bem jovem no Banespa, né? Entrei, eu fui colocado lá pela misericórdia divina. Porque aí eu logo completei 18 anos. Eu entrei com um nome esquisito na época, eu nem sabia. Estafeta. Estafeta, que é um contínuo. É um contínuo hoje. Né? Hoje é o contínuo melhorado. Estafeta era uma coisa meia brega, mas era estafeta. E eu entrei fazendo café e limpando sanita, banheiro. Depois fui fazendo concursos, fui melhorando até... Bom, Edivaldinho, então esse lado seu espírita vem da sua família, vem dos seus pais. Não vem oriundo de uma perturbação minha. Mas os seus pais já tinham... Não, minha mãe que era de família do racionalismo cristão. Meu pai era católico. O teu pai era católico. Mais tarde, a família de meu pai transformou-se em espíritas. Mais tarde. Uns tios, inclusive o professor Aguinaldo de Oliveira, o Cheirinho. Famoso Cheirinho. E aí começou. Mas eu fui mesmo para a religião aos 17 anos, sozinho. Porque meus pais, com muito o azáfama da vida, a correria imensa da família, né, para manter os filhos, e a educação não era brincadeira. E aí então eu entrei sozinho. Mas antes disso, eu fui cuidado pela Maria Luísa Maranhos, mulher do Savério Maranhos, sim, que trabalhava na telefonia, que a gente ligava pedindo a telefonista uma ligação. E daqui a pouquinho você esperava, ela tocava de volta sua ligação. Era uma coisa bárbara. Quem conta diz que eu sou doido. Se você contar esse detalhe... Não, e quando você tinha que ligar para São Paulo? Barbaridade, era horas. Barbaridade. Mas a dona Maria Luísa do Maranhos, ela vinha, aplicava passes em mim, e eu dormia a noite toda. E minha mãe já não levava na benzedeira. Isso já tinha 17 anos? Desde que nasci, né? Desde que nasci. Com 17 eu já caminhava sozinho, eu mesmo ia. Aí eu fui por minha conta aos 17 anos, pela vez primeira no Centro Espírita Caminho de Damasco, fundado a 18 de agosto de 1940. Votuporanga tinha 3 aninhos de idade. Nossa! 3 anos de idade. Então me conta um pouco essa história. Como é que começou aqui em Votuporanga? Então, com a fundação desse centro. Quem que... O José de Moraes, seu Antônio Cassimiro, um pai dos meninos aí que foram, na época, envolvidos com o comunismo e... Os irmãos, eles trabalhavam até na... Isso. O irmão trabalhava no seu Nelson Camargo. Isso, é verdade. Formosos. Aí depois, quando a Irundina era prefeita, que vieram os ossos dele. Isso, né? Isso. Né? No comando da Irundina. No comando da Irundina que vieram os ossos. Quer dizer, até então... Mas foram maravilhosos os pais, só que envolvidos nisso. Aí o Centro Espírita Caminho de Damasco... Mas o pai deles também eram de esquerda. Mas os filhos eram... Aí a coisa entrou. Sim. E os filhos tinham um poder sobre o pai. Bom, no entanto, eram homens maravilhosos, só que uma visão distorcida, né? Sim. Uma visão que não era real para o momento em que vivíamos lá. O centro era na rua Pernambuco, onde era o 606. Você lembra do 606? Lembro. Padaria do Osmar. Que era Padaria Progresso, 606 do lado. Do lado, que era do Osmar também. Osmar também. Então, era para cá um pouquinho, era mais ou menos ali, e os cavalos... E ali já era o Caminho de Damasco. Caminho de Damasco, fundado ali. Nessa época da fundação,
o senhor Romeu Grise não estava, ele veio logo depois. Criou o Caminho de Damasco, ele frequentou na rua Pernambuco, que é o Romeu Grise, Dona Hilda, o Nelson da coletoria, Dona Laurita, sim, a Dona Ciana, irmã do Capitão Almeida, Todos eles criaram o Caminho de Damasco. Todos estavam ali, todos. Aí Depois do Damasco, de uma cisão que houve, porque o centro começou a ficar politicamente indelicado e as coisas tomaram outro rumo, seu Romeu, um homem muito culto, um baluarte do movimento espírita em Votuporanga, depois disso tudo, é o seu Romeu Grise. Entretanto, nós tivemos em 1940 o irmão da doutora Marlene Severino Nobre, o senhor Severino, que era irmão, o tio de doutora Marlene. Fundou aqui, fundou em Américo de Campos, fundou em Paris. Eu lembro, desde garoto, ali na rua Tietê. Isso, é o centro, né? O centro. Não, mas era na Mato Grosso. Mas e depois, quando foi para... Era na Mato Grosso, da Mato Grosso passou, emendou tudo. Adquiriram um terreno na Tietê, então ficou tudo emendado. E ali também era Caminho de Damasco. Não, ali já era o Emanuel. Já era o Emanuel. Fundado pelo seu Romeu Grise. E a Dona Hilda, o Nelson da coletoria e mais um grupo de pessoas. Inclusive a mãe do Romeu, a mãe do Romeu, o pai do Romeu, eram os fundadores do centro Emanuel, que foi inaugurado depois a creche pelo Divaldo Pereira Franco, um orador da Bahia. Mas o Caminho de Damasco nasceu ali. Depois que ele saiu dali, ele foi para a Mato Grosso, esquina com a Bahia, onde tinha o albergue noturno. Sim. A maçonaria entrou, um dos presidentes era maçom, desmembrou, não vou citar o nome porque é deselegante, desmembraram-se, desmembrou-se o lar, não, oh meu Deus, como é que chama? O albergue noturno, a maçonaria ficou com o albergue e devolveu o centro, a Deus dará. Nossa, porque não era interesse deles, não era interesse deles, é uma história. Aí o centro continuou. Mais tarde, por outros problemas que não vêm ao caso, o promotor, o Dr. Marco Antônio Leles, me chamou como diretor do centro, Maria de Nazaré, onde nós estamos, e passou para a minha direção. Eu dei uma garibada, apresentei para ele os fatos e disse que não funcionava mais ali. Aí ele autorizou, mudei lá para o bairro da Estação, onde funciona até hoje lá, com a fundação de 18 de agosto de 1940. Porque é um marco histórico, né, para Votuporanga. Ô Divaldinho, antes da gente começar a gravar aqui, você me falou que ali onde tinha aquele pombal, aquele castelinho maravilhoso que derrubaram, aquela coisa, ali também foi uns... E era do Ramalho Mata, que tinha um Fordinho que era a coisa mais linda do mundo. Ele andava o Fordinho na rua, todo mundo ficava encantado, até eu. E aquele pombal era o Centro Bezerra de Menezes. Era um grupo, vamos dizer que era quase particular, mas funcionava no pombal. O pombal não tinha tantas pombas daquele jeito lá, mas ele era o pombal. Era um castelo. Era a coisa mais Votuporanga tinha. Agora, eu não sei se o Takeo Sato, né? Porque o homem era magistral. Era. Se ele fotografou aquilo, o Gersino da Avanço, que era outro patrimônio, o artista, outro patrimônio de Votuporanga, né? Mas você sabe que o seu Takeo Sato fez uma coisa. O seu Takeo era apaixonado por Votuporanga, pela fotografia e tal. E ele tinha um arquivo enorme. E ele foi oferecer para a prefeitura. E a prefeitura não quis. Eu sei, aquele é pesaroso. E ele pôs fogo. Porque um homem que juntou um arquivo, depois vê alguém que é neófito, para não dizer ignorante, diz que não, pelo amor de Deus. Um mínimo tinha que acolher, né? Um mínimo, não é, Divaldo? Mas você vê que até os espíritas de Votuporanga são obtusos. Quando o promotor me passou o centro, aí começou a boca miúda e uns amigos que não são amigos, dizendo que eu queria tomar os centros dos outros. Tanto é que depois você vê como que a vida é.
o José Antônio Palestra, um professor na Palestra, ele dirigia uma obra social chamada Lar Frei Arnaldo, lá na estação. O juiz o que fez? Me chamou e passou para mim dirigir. Houve um problema entre eles na diretoria e eles tiraram e colocaram comigo. Aí, você já viu? Eu fiquei mais famoso ainda. Depois eu peguei a PAI, aí acabou. E, inclusive, vereadores foram à Câmara Municipal dizendo que eu estava querendo ser candidato a vereador. Eu não nasci para política. Agora, gozado, né, Edivaldinho? Todo lugar que existe seres humanos, a política impera, né? Impera. É uma coisa boba. Coisa, né? É uma coisa boba. E é uma coisa assim... E não devia, né? Não. Não devia. Na nossa instituição, na que eu presido, eu já disse ao grupo, se estiver fora do quadrante a direção, tem que sentar e conversar, vamos colocar. Agora, se for fazer a eleição, 2, 3 chapas aqui dentro, não precisam, eu saio hoje mesmo, porque não é meu, não me pertence, eu estou aqui ajudando e colaborando. Eu saio e vou cuidar de mim, que sou um patrimônio maior do que este. Aí não tem, nunca tivemos uma eleição pública, não tem cabimento, não tem necessidade, tem que dialogar, tem que conversar. Agora, quando começa entre tapas e beijos, saio eu. É um problema, né? É o ser humano, né? É o ser humano. Não há necessidade. Agora, Edivaldinho, eu vou contar um fato que eu vi com você, que até hoje me impressionou. Uma vez, eu não sei, porque eu tinha uns shorts, eu não sei. Eu cheguei para você e falei, Edivaldinho, eu queria doar isso. Você falou, vamos numa favela. Chamava Bolo Quente ou não? Aquela favela ali Sapolândia. Descendo a Ferro. Isso. Uma baixada. Hoje tem um baile do cabide, delicioso, que não é para minha idade mais. Aí você falou, vamos lá. Aí eu fui. Nunca tinha entrado numa favela na minha vida. Onde eu vi você entrando, parecia que você estava na sua casa. Isso, é. Aí você entrou num barraquinho, tinha uma senhora. Eu lembro da fisionomia dessa senhora, cabelo branco, morena, sentada, uma senhora de idade, e com a perna enfaixada. Você foi lá, pegou uma bacia d'água e veio, tirou aquela faixa, tinha uma ferida, você lavou aquilo, como se fosse a coisa mais natural da vida. Como é que começou isso na tua vida? Foi interessante. Eu tinha ímpetos de fazer isso, sabe? Tinha ímpetos. E eu, quando aos 17 anos eu comecei, eu já fui com uma sacola. Eu sempre fui metido a besta porque não podia fazer isso. Mas eu aplicava injeção na veia, fosse o que fosse, não aprendi com ninguém. A pessoa tinha necessidade, tinha senhoras que eu ia todo dia fazer insulina e comecei a lavar feridas, porque nós atendíamos uma senhora, que é essa que foi lá, ela tinha cada berne na perna, que era uma coisa horrorosa. E eu fazia pomada em casa também. Eu lembro, você passou fazia a pomada, lavava e colocava o pé naquele permanganato de potássio. Mas foi um tempo feliz da minha vida. Porque depois, quando você envolve com uma obra maior, você deixa a assistência que sofre do lado, porque tem afazeres, eu tenho que arrumar dinheiro para a obra. Mas essa outra parte nós deveríamos ficar, porque ela locupleta a alma, faz um bem danado. Imagino. Nada. Agora você vê, disso tudo que eu ia à favela, aplicava medicação. Olha, eu falo demais, se você tiver com um tempo aí, na hora de nós darmos o intervalo, porque aí eu saía dali. Bom, você sabe que eu fui trabalhar em vários centros da cidade. E trabalhando no Bezerra de Menezes, que era o capitão Constantino Santoro que dirigia, era departamento do Emmanuel. Depois desmembrou-se e criou um núcleo novo. E eu pegava sopa, colocava sulfato ferroso para a velharada dentro da sopa. Eu não sei como é que eles tomavam aquilo, porque eu não conseguia tomar, mas eles tomavam tudo, porque era o jeito de dar remédio a eles. Era Sim. tudo velho e fraco. E aí, nesse inteirinho, a Sapolândia eu conhecia. Foi daí
que nasceu a obra O Maria de Nazaré. Porque as pessoas saíam da favela, iam no Banespa e ficavam numa fila. E o gerente olhando aquilo. Até que ele me chamou, falou barbaridades, que não queria pobre lá dentro, de jeito nenhum, nem fazendo fila. Porque eu tinha uma conta na farmácia. Isto não é virtude, é porque eu sou solteiro e tinha dinheiro, meus pais não precisavam mais. Tinha uma conta na farmácia do William, lembra do William? Opa, saudoso William. E tinha o Deoclésio lá em laço embaixo, seu Anastácio, ele me vendia remédio a prazo, e eu fazia conta e fazia receita, eu dava remédio. Ah, é? É, dava. Que coisa, né? Ô, Divaldir, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que quando você estava no Banespa, houve um certo movimento de algumas pessoas para que o Banespa te licenciasse para você fizesse esse trabalho. Aconteceu isso? Aconteceu. Foi daí que eu deixei o banco. Porque, na verdade, o gerente ficava incomodado. E um nosso irmão, com todo respeito a ele era da igreja luterana. Então, aquela pobreza lá no centro, tudo esfarrapada, e eu cuidando daquilo e mandando para a farmácia, tá? Bom, resultado. E aí criou-se isso, um doutor Comune, um chefe de alto escalão, veio inaugurar uma parte da agência. Ao me inaugurar, fui apresentado por amigos a ele e falaram do trabalho e pediram para ele transferir-me para a prefeitura transferia para a obra. Mas era um jogo político, eu não sabia. Eu não estava sabendo. Era um jogo político da época, junto com o Mário Pozubon. Porque eles criam que eu fosse de alguém, entendeu? E, na verdade, eu não era de ninguém, porque eu não entro em política por nada no mundo. Sim. E aí, então, o que aconteceu? O meu gerente me colocou à disposição da matriz. O doutor Comune falou assim, olha, o seu gerente não te liberou, não. Ele transferiu você para São Paulo. Eu falei para o doutor Comune assim, não tem problema, eu deixo o banco. Aí o Aderbal Galo ficou doido, falou, de jeito nenhum, você está louco, você está tomado pelo mal. E aí aquela guerra, né? O Rolo não queria, tinha outros, o Diogo ficava nervoso. Você é doido, você está louco da cabeça. E minha família toda em cima. E eu falei, então tá bom, não vou sair. Tomei um ônibus, fui a São Paulo e saí por lá. Ah, e você saiu do banco, então? Saí do banco. Eles ficaram bravos, chateados comigo, mas era o que eu queria fazer. Eu já tinha a obra nascida, né? Sim. E aí, então, eu fui para lá. Nesse inteirinho, o Dorival Veronese, que já morreu agora há pouco tempo, ele é católico, apostólico romano. Ele ia ao banco muito e eu servia café ou atendia no caixa. E ele me chamou na obra dele lá, que era Desdroga. E me deu serviço. Pagou o salário e mandou eu ficar lá na obra Maria de Nazaré, lá em cima. Então você foi funcionário da Desdroga? Foi. Depois eu saí de lá, fui funcionário da Citaço. Um senhor de São Paulo industrial, quando faliu a Desdroga, me contratou lá. Depois disso, o senhor Luiz Omar, da Só Diesel, me contratou e eu aposentei. Eu devo a esse pessoal todo. Apesar de que a língua miúda de Votuporanga dizia que eu vivia às custas da obra. A obra que vivia minhas expensas e as minhas custas, né? É porque você sempre fez muita atividade, sempre, né? Você tinha padaria, tinha tudo. Né? Eu acho que a padaria... E lógico que a obra não chegaria onde chegou hoje se eu não estivesse lá. Sim. Agora, imaginemos que eu estivesse ganhando hoje 10, 15 mil contos, para quê? A obra teria parado? Não. E todo mundo, hoje eu não pago dentista, não pago médico, não pago consulta. Vivo da caridade do povo. Mas e daí? Mais um não custa nada. Claro. Agora, Divaldinho, quando você criou a padaria, foi uma grande... sacada. Foi, né? Foi. Porque todo mundo falava dessa padaria. Todo mundo. Coisa... Não tinha padaria no bairro, não tinha nada no bairro. Como que funcionava essa padaria? Nós fazíamos pão. Eu
os 6 primeiros meses, eu mais um ajudante. Fazíamos o pão e levantava o Luiz Antônio, mais outro senhor. Eu entregava na Santa Casa, na Casa de Saúde, entregava em outro... Vendendo pão. E vendia para a população. Só que aí começou a chegar os supermercados grandes. E eu comprava 10 mil sacas de farinha, eu não, a instituição, e eles compravam 100 mil sacas. Aí não deu para comprar. Aí não dá para comprar. Não. Fechei a padaria para a rua e abrimos para dentro. Fazíamos pão para as famílias cadastradas devidamente na obra e levavam 5, 8 pães cada família. Até hoje faz. Hoje faz pão? Faz. Quando tem uma verba, faço pão para entregar para a família necessitada. Sei. Porque um pão é um pão. É. Né? Hoje fazemos um pão caseiro, fazemos coisas para vender na obra, o bolo do aniversário das crianças, assamos frango para os almoços que nós fazemos no domingo, no sábado pela manhã, e assim vai levando. O Divaldo, essa ação que me parece que é uma coisa bem da filosofia espírita, que é, por exemplo, você dar marmitex, levar sopa de noite, isso é uma filosofia. O que leva vocês a fazer? Porque parece que todos os espíritas fazem isso. É o estudo da obra magistral que é o Sermão da Montanha, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus Cristo na essência, sem estar na cruz, não é, no meio do povo, você toma uma atitude, porque o outro é seu irmão. Você se conscientiza disto, né? E fora da caridade não há salvação. Não leva o homem a lugar nenhum. Enquanto o nosso mundo for egoísta, porque dizem os espíritos na obra básica que o maior mal da sociedade humana é o egoísmo. É a chaga pior que tem na humanidade. Deixa você com a visão obnubilada, você não vê o outro e não sabe quem é o outro. E, na verdade, não adianta você estar bem se o outro está infeliz. Não vira nada. Não vira nada. Não é o sentido real da vida. Então, alguns nossos irmãos luteranos, com todo respeito, porque é direito deles falar o que quiserem, dizem que dar comida é uma arma nossa para atrair o capeta. Não. O outro com fome é porque ninguém sabe o que é uma fome, né? Fala sem saber o que é passar uma mulher com fome para alimentar os filhos, né? O que deu de nós fazermos lá? O que aconteceu, né? Não é que deu. O que aconteceu de fazer uma obra no Poço Bom? Por causa desse pessoal todo que vivia na Sapolândia, tinham 3 ônibus, a pessoa vivia dentro do ônibus. A Sapolândia era bem mais baixa. O prefeito João Antônio Nussi, meu professor de matemática, e ele me reprovou em matemática por meio ponto. Ele vai ouvir isso até não sei aonde, mas vai ouvir. Porque me deixou por meio ponto. Eu sentei no IE, chorava igual criança. Nunca vi aquilo. Meio ponto? O homem era muito bravo. Ele era muito rígido. Deus me livre, pelo amor de Deus. Bom, resultado. Transferiu 60 famílias para o Pró-Povo. Foi o João Nussi que fez, eu lembro disso. Eram umas casinhas de... E é esse povo que saía do Pró-Povo, ia no banco, dizendo, tio, nós está com fome. Falei, vou resolver o problema. Fui no Antônio Comar, pai do Aime. Lembra do Aime Comar? Da Dilei. Da Cida, e todo mundo. É uma família maravilhosa. E o seu Tonico Comar era espírita com a dona Natividade Raia Comar. Falei com ele na casa dele num dia do culto de terça-feira. Tonico, eu vou fazer um centro lá no Poço Bom, porque as pessoas estão com fome. Isso que ano que era, mais ou menos? 1982, junho de 82. Poço Bom estava começando. Foi em 79. Era... Bom, resultado. Eu falei com ele, a dona Natividade aqueceu de dar o lote, pedi um lote. Eu falei para ele, eu quero o lote no nome da instituição. Eu já tinha na cabeça o Grupo Espírita Maria de Nazaré. De onde vem Maria de Nazaré? Da Mãe do Cristo. Sim, isso... a Nossa Senhora, Mãe do Cristo. Sim, Mãe de Nazaré, mas esse nome surgiu por causa disso. Não tem nada... Não, surgiu porque eu fui atender um grupo de pessoas na favela e dando de comida a eles, eu li uma mensagem chamada Celina,
Celina, traduzida na literatura espírita, é a emissária de Nossa Senhora Maria Santíssima. Aí eu vi, agarrei aquele nome, fiquei emocionado na época, e lá fomos para o Maria de Nazaré. O Tunico Comer e a Dona Natividade, em vez de dar um lote, compraram 2. Uma mangueira, são 2 mangueiras centenárias. Quando eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus. Fui atrás, no dia seguinte, comprei a outra mangueira. Eu tinha um dinheirinho, comprei a outra mangueira. E aí começou a saga. Fui para lá em julho de 82. 24 de agosto de 82, inauguramos a obra. Primeiro, o que era ali? Era um barracão, fazia comida, sopa, eu que fazia com pessoas lá que iam lá, e amigos, inclusive a mulher do Áureo Ferreira foi para lá comigo. A Cidinha. A Cidinha, ela que nos levava, tinha Opala na época. O Aurinho depois comprou lotes, ela comprou, e aí fomos, fechou a quadra. Ô, Divaldinho, pelo jeito você é um bom cozinheiro, né? Hoje eu posso fazer o merchandising, hoje eu cozinho para fora. A família me chama, paga e eu cozinho. Ela vê o que ela quer comer. Você faz. E alguns casais vão em casa, comem lá. Que legal. Ô, Divaldo, e hoje vocês fornecem marmita? Não sei, acho que é marmita para... Não, hoje o sujeito come lá. Só deu marmita na época da pandemia. Sim. Hoje come lá. Sim. Entra, senta, mas tem a parte moral. Não é de doutrina espírita, que nós atendemos 93% católicos. Qualquer um que tiver necessidade. Qualquer um de que vai. Tem alguns luteranos que vão comer também, só que só chega na hora da comida, porque não podem envolver-se com o culto que é demoníaco. Mas a cabecinha é diferente, né? Mas nós não temos assim, essa assistência espírita. Não, são católicos. Eles terminam ali, vão à missa, ou vão à missa, depois vêm para ali. O que nós damos é a parte moral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a única que melhora o homem. O Divaldo, tem uma discussão, não é de Votuporanga, eu já vi isso em vários lugares, está tendo em Votuporanga, que é o seguinte: tem muita gente, isso em Rio Preto já existe há um tempo, a própria prefeitura diz assim, não dê esmola. Isso você vai estar ajudando, tal. Como é que você vê isso, Divaldinho? Como é que vocês encaram esse tipo de coisa? Depende do que é não dar esmola, né? Quando a cidade se organiza a tal ponto de que o necessitado não fica à margem do caminho pedindo dinheiro para comer, tá ótimo, não dê porque tem lugar. Sim. Mas quem é que para pegar uma mulher com 2 filhos ou um homem alcoólatra cheirando mal ou com um vidro de cachaça na mão para levá-lo em algum lugar? Não temos de levar. Albergue acabou. A própria maçonaria fechou o albergue. Por quê? Porque não tem necessidade, porque hoje tem ônibus de meia hora para qualquer lugar. O albergue tinha finalidade, hoje não tem mais. Sim, a pessoa dormia lá, né? Dormia no albergue para seguir viagem. Para seguir viagem. Aí então uma finalidade maravilhosa. Álvares de Lourenço tinha albergue. Eu vi muitos amigos dormindo lá para seguir viagem para São Paulo, que vinha do Mato Grosso. Agora, o lar de idosos era uma necessidade, hoje tem que ser a creche do idoso, porque a lei, ela promove que o idoso fique com a família, e tem que ficar com a família. Tem. Como é que você põe uma mãe no lar de idosos? Não estou brigando com ninguém, cada um sabe onde aperta o seu cinto, mas é inadmissível colocar uma mãe no lar e largar a mãe lá dentro, como eu vejo constantemente. Mas lá ela está melhor. Não, não está melhor. Eu dirigi o lar Frei Arnaldo por 3 anos. Até criei um problema com um juiz, porque ele falou comigo que eu estava, Antônio Carlos Francisco, que eu estava desrespeitando a lei. Eu falei, excelência, eu peço desculpa se eu fiz assim, mas uma criança que olha nos meus olhos e que chora querendo a mãe, eu não sou mãe dele. Eu não vou dar o peito para ele. Ele quer a mãe. A mãe é doente, a mãe é doente mental, a mãe é prostituta, a mãe é isso, mas ela é a mãe da criança. Agora, por que Deus deu este filho a ela? Será que Deus perdeu a direção da coisa?
Sim. Agora, qual é o problema da criança? Ela é prostituta, ótimo. Leva homens para casa, tudo muito bem, as crianças ficam vendo, ótimo. O senhor vai lá e vê o que nós fizemos. Construir um outro quarto, com forro para a mãe ficar lá dentro e fazer sexo. E agora as crianças ficam ali fora, brincando, ficam na televisão. O outro não tinha banheiro adequado, não tinha, ficava todo um pano. Hoje tem banheiro adequado. Então eu fui devolvendo as crianças. De 25 eu devolvi 23. Nossa. 23. E doamos o patrimônio para um outro centro espírita. E aconselhei, fechem o lar, porque isso não precisa ter. E fecharam. Porque muitas vezes, né, Divaldir, eu não estou também acusando aqui, não, pelo amor de pelo Deus. Amor de Mas eu estou falando de uma maneira genérica. Daqui a pouco eu saio preso lá no portão. Mas, de repente, assim, uma maneira genérica, né, conceitualmente, muitas vezes viram-se uns depósitos de gente, de idoso, né? E não precisa. Não pode. Em primeiro lugar, nós deveríamos ter em Votuporanga o seguinte: vou formar um lar de idosos. Opa, um minuto. Não vou autorizar. Se você não tiver o habites, você não entra na casa para morar. Por que se eu não tiver o habites eu não posso morar? E agora vamos criar mais um lar de criança, mais isso, mas não, tem que ver, porque já são obras demais em Votuporanga. Não é demais tê-las, mas precisa ter um consenso. Onde fazer uma creche hoje? Onde fazer um lar de idosos? É necessário? Não é necessário? Se nós temos 3 lares, 4 lares de idosos, temos um que acolhe homem. Então seria interessante, de bom alvitre, que tivesse um outro para homem. Sim. A casa-abrigo é maravilhosa, é um trabalho lindo que faz a igreja. Mas ele vai ficar lá, não vai ficar, ele pode voltar, não pode voltar, ele não pode ficar lá mais do que 3 dias. E como é que nós vamos tomar? Teria que, para ficar lá 3 dias, nós teríamos que ter um respaldo da prefeitura. Está aqui o bilhete da rodoviária, ele vai viajar. Ah, mas é só no estado de São Paulo, ele não pode ir para a Bahia. Então como é que a gente faz com este homem? Joga fora? Põe aonde? Leva até Rio Preto, larga lá? Então é um problema. Esse é um problema que já vem há muito tempo, mas né? falta um grupo enorme de apoio, sentar e organizar isso. Tem como organizar. Agora, eu não tenho como dar medicação para toda uma população lá no bairro, eu não tenho como dar comida para todo mundo, tem que ter uma organização, precisa. Divaldir, esse negócio de organização é impressionante. Você me lembra, eu trabalhava no jornal Notícia em Rio Preto, e eu comecei a fazer matérias com crianças, porque lá em Rio Preto tinha um grupo de crianças de rua que ficavam no jardim, tinha um buraco lá, eles ficavam ali. Ali. Aí um dia eu até conversando com um garotinho, eu falei para ele, você não tem casa? Tenho. Por que você não volta? Ele falou, não, lá eles querem que eu tome banho todo dia, vou na escola, faço não sei o quê, aqui eu tenho minha menininha para namorar, eu faço o que eu quero, então para que eu vou? Tenho comida, então... Bom, e eu comecei a me envolver com essas matérias. Aí eu descobri que em Rio Preto tinha 34 crianças em situação de risco. De risco de rua, não sei como é que chama. Criança de rua. E a Yolanda Bassiti, ela era presidente da associação, não sei o quê. Ela reuniu todas as entidades para resolver esse problema. E ela começou a falar, nós precisamos vamos fazer uniforme, vamos fazer não sei o quê. E aí começou essa discussão. Aí eu peguei e falei, posso dar um palpite? Eu falei, aqui tem 32 instituições. Se cada uma adotar um, eu adoto os outros 2. E acaba o problema. Ninguém. Aí a Yolanda Bassiti falou, só 32? Para mim tem mais de 100. Não, só tem 32. Quer dizer... Quando você senta, organiza, conversa, a solução é muito mais fácil. É facílima. Tem meios. Porque Votuporanga é 86 anos, ou 7. 87 anos, é nova demais. Nova. Não precisa disso. Bom, lá na obra, há 25 anos, construímos um pavilhão, 10 quartos, 10 camas para homem, 10 para mulher, uma sala maior com televisão, com mesa para comer, para descansar,
banheiro para homem, banheiro para mulher e um banheiro lá fora, quando chegava o indigente, para tomar banho e rasgar a roupa e jogar fora ou ensacar. Eu cuidava da parte dos homens e fiz 5 celas. Cela, cadeia mesmo. E um banheiro no meio, com a chave central, que ia lá para tomar Nessas conta. celas ficavam quem? Os homens alcoolizados, homens que batiam na mulher, que os filhos gritavam à noite, tio Divaldinho, corre que meu pai está batendo na mãe. Eu ia lá com um pau na mão, um cacete enorme, ou com outros homens que eu chamava na época, para pegar o homem e prender ele lá dentro. Eu prendia. Fiz isso com várias coisas e várias vezes. E o juiz me chamou e disse que eu não podia fazer e que eu tinha que fechar aquilo. Fechei com dor no coração. Ver uma criança bater, um pai bater na mãe, mas bater, e as crianças berrando. Ver um drogado, como eu vejo toda semana, batendo na mãe por causa de dinheiro, e juiz, promotor, ninguém dá conta ou autoriza você prendê-lo. Porque também... É a lei também. Todos eles são vítimas, né? É a lei, todo mundo, eu não falo de ninguém, mas eu estou dizendo que eu fui à promotoria, pedia, não tem como prender ninguém. E diz não vou dizer o nome a hora que matar, você avisa que a gente manda prender. Aí não tem mais jeito. Aí acabou. Tem uma frase do padre Júlio Lancelotti, que eu gosto muito. Homem extraordinário. Ele fala assim, você tem que ajudar quem precisa, não quem merece. Porque as pessoas falam assim, não, o cara tinha casa, não sei o quê, podia fazer tudo. Não, ele está precisando de ajuda, né? Porque isso é uma questão... Divaldinho, voltando ao lado do trabalho espírita, o trabalho interior que é feito lá, como que é? Porque você precisa mexer no interior das pessoas, né, para elas tomarem consciência. Conscientizá-las, Conscientizar. Né? Como é que é feito isso, Divaldinho? Como é que você consegue trazer as pessoas e fazer com que elas... Tem que ser in loco, lá na obra social. Mas o que faz a mudança da pessoa é o outro observar a sua mudança. Porque se eles vão lá e encontram um Divaldinho asqueroso, indelicado, alheio a tudo aquilo, não há reciprocidade, não volta mais. O que o faz modificar é o desejo dele ver lá o tamanho da obra, o dinheiro que ele aplica lá, o número de pessoas que comem gratuitamente. Você vê, são equipes que fazem todo sábado um almoço, gira em torno de R$2.000. Quem paga? O grupo que está organizando aquela refeição. Faz 200 litros de sopa, faz a refeição, todo mundo come, até a sobremesa. Mas é uma conscientização de que é o mínimo que nós estamos fazendo, é o mínimo, hein? Poderíamos fazer mais? Poderíamos. Hoje, o que Maria de Nazaré faz? Qual que é a estrutura? O que tem lá? Ela é muito grande. Né? Né? É enorme, né? É muito grande. Hoje são 10 mil metros quadrados, né? Quase 9 mil metros quadrados construído. E lá tem aula, alguma coisa? Tem aula, tem um projeto do Lar Beneficente Celina, que até você poderia... Esse é o projeto, né? Você poderia chamar a Cristina Fonseca. Ela tem mais uma visão do contexto, que é o primeiro serviço, em parceria com o Senac, com o Sebrae, cursos profissionalizantes. O Rotary montou uma sala com 40 computadores. Temos um grupo enorme de informática, tem aulas... Tudo lá dentro. Oferece condições para tudo. Tem um teatro com 300 lugares, tem professor de teatro, tem dança, tem de tudo que você imaginar. Tem as aulas de piano, violão, teclado, tem as aulas de informação, tem os cursos que são pré-dados, as crianças recebem o primeiro emprego matriculados lá no Facchini, lá no Frango Rico.
é uma ajuda muito importante ao primeiro emprego. Lógico que a gente vai investir sempre em quem quer, porque tem muito menino que não quer nada com nada. Isso. E que mãe e pai defende. Então fica na casa dele, não fica lá. Sim, tem que ter vontade. É como, por exemplo, a instituição. Até hoje a instituição, já formamos 12 alunos nas universidades. O último que um grupo está fazendo lá da nossa casa é medicina no Paraguai. Ele vai se formar este ano em médico. Poxa, tiramos da favela, chamamos, aí tem que ser eu, para mexer com o cabra, porque se não tiver uma força moral em cima, ele não atende. E ele, então, está cursando o último ano de faculdade para poder fazer o Revidare depois e aí trabalhar aqui no Brasil. O Divaldir, me veio agora na cabeça, você falando isso, eu me lembro, quando o Diário da Região montou a sucursal aqui, eu era o gerente. E eu precisava de entregadores. Entregador do jornal, que é raro. É a coisa mais difícil que tem. Mais difícil do mundo. E tem que começar a trabalhar às 5 horas da manhã para entregar jornal. Bom, e eu tinha um garoto que trabalhava, que morava na Sapolândia. Não, mentira. Eu estava precisando de alguém. E apareceu esse garoto. Você sabe aquelas tatuagens de presídio, sabe? Aquelas coisas assim. Conheço uma por uma. Ele chegou e eu quero trabalhar aqui, tal. E eu precisando, eu falei, tá bom, vou te dar emprego. No final da tarde, a mãe dele apareceu. Olha, eu quero te dizer quem você está contratando. Esse garoto, ele é terrível. Ele rouba. Você não consegue. Ele tem um gênio. A mãe. Honesta, hein? Que coisa, não? E eu estou dizendo. Falei, eu vou trazer esse garoto. Passou uma semana. Eu falei, você topa ser o chefe? Eu olhei esse moleque. Mudou. Foi o melhor entregador que eu tive. Você viu o que é o apoio moral da vez? Você viu? Se acreditar. Você levantou o astral dele, o ânimo, né? Se acreditar, né? E assim, ele tinha uma percepção. Deu uma carta de estímulo. Às vezes chegava um garoto para ser entregador, ele falava, isso aí não vira nada. Eu falei, por quê? Olha o tênis dele, tênis bonitinho. Isso aí não... E era batata. Ele tinha uma... Então, coisa, que é isso? Que né? feeling, né? Você vê? O ser humano precisa disso, né, de estímulos. Nós temos que investir. Quando não quer, dá um pé no traseiro. Porque aí tem que procurar a turma dele. Porque quando não quer, não adianta empurrar a goela abaixo. Não adianta. Não adianta. Você chove no molhado, dá volta na volta e nada produz. É verdade. Divaldir, esse papo está maravilhoso, mas o tempo... Não tem problema. Mas foi uma alegria enorme, um prazer inusitado estar aqui. Foi muito legal conversar com você. Um diálogo gostoso, franco. Essa aula que você nos dá. Aula não, querido. É um bate-papo. Bate-papo. Divaldir, muito obrigado. Eu que agradeço. E assim, nós terminamos mais um Baú de Votu e convidamos você para, na próxima semana, com mais um convidado. Até lá e muito obrigado pela audiência.